Olá, pessoal. Então, nós vamos começar o nosso estudo dos prismas, tá? Então, primeiro vamos ver o que seriam os prismas. Os prismas são poliedros convexos que têm duas faces paralelas congruentes chamadas bases, e as demais faces em forma de paralelogramos chamadas faces laterais. Então, o que significa duas faces paralelas e congruentes? São as bases, certo? Congruentes, que são iguais, paralelas, elas não se cruzam, certo? E as faces laterais são paralelogramos. Como nós vamos trabalhar com prismas retos, nós podemos dizer que as faces laterais são retângulos, ok? Então, aqui nós temos o exemplo de um prisma triangular, de um prisma quadrangular, de um prisma pentagonal e de um prisma hexagonal. O nome do prisma ele é dado em função do número de lados que a base tem. E o número de lados da base também vai me dizer o número de faces laterais do meu prisma. O que a gente precisa destacar no prisma, então? A base, certo? Que são duas. A aresta da base, que é esta linha laranja. A face lateral, o número de faces laterais depende do número de lados, do número de arestas da base. A aresta lateral, que é esta linha verde. E a altura, tá? Quando as arestas laterais são perpendiculares aos planos da base, ou seja, quando elas formam um ângulo de 90 graus com a base, a gente diz que o prisma é reto. Num prisma reto, as arestas laterais têm a mesma medida da altura do prisma. Já um prisma regular é aquele que tem todas as arestas da base iguais, certo? Então, um prisma será regular quando for reto e sua base for um polígono regular, tiver todas as arestas da base iguais. Então, aqui a gente tem um exemplo de um prisma reto, que não é regular, porque as arestas da base são diferentes. Temos o exemplo de um prisma oblíquo, em que a altura não é igual à aresta lateral, porque a altura sempre tem que ser perpendicular à base. E temos aqui o exemplo de um prisma regular, que é reto e, além disso, tem as arestas da base todas iguais, certo? Então, como nós vamos calcular a aresta da base, a área da base, a área lateral e a área total de um prisma? A área da base vai depender do tipo de prisma. Se for um quadrado, a área é dada por lado ao quadrado. Se for um triângulo, depende do tipo de triângulo. Se for um triângulo regular, que é o equilátero, a área vai ser dada por lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se for um hexágono, a área do hexágono é dada por 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, seria aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 vezes 6. E assim por diante. Quando a gente calcula a área da base, a gente dá a área de apenas uma das bases, tá? A área lateral, ela é a soma das faces laterais. Num prisma reto, que é com o qual nós vamos trabalhar, as faces laterais são sempre retângulos. Então, vou fazer base vezes altura, vezes o número de faces laterais, tá? E a área total, então, é a área lateral mais as duas áreas da base. Vejamos aqui o exemplo. Dado um prisma reto de base hexagonal, cuja altura h é igual a raiz de 3 metros e cujo raio do círculo que circunscreve a base é r igual a 2 metros, calcule a área da base. Bom, a base é um hexágono. Eu sei que este hexágono está inscrito numa circunferência de raio 2. Aí a gente tem que voltar lá para as formulazinhas dos polígonos regulares inscritos na circunferência, certo? Bom, um hexágono inscrito na circunferência tem o seu lado, a sua aresta da base, igual ao raio. Então, eu posso dizer que a aresta da base vale 2. Como a área do hexágono é dada pela área de 6 triângulos equiláteros, eu uso a formulazinha A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes 6. Isso vai dar a área de um hexágono. Sabendo que essa aresta da base vale 2, eu só substituo A por 2. Então, 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado, 4. 4 raiz de 3 sobre 4 vezes 6. Esse 4 aqui, eu posso dividir por este 4 que está no denominador, ou seja, posso cortar eles. Ou então, 4 dividido por 4, 1, né? E aí, multiplico a raiz de 3 por 6. Dando assim, 6 raiz de metros quadrados, a minha área da base, de uma das bases. A área lateral, como eu disse, são retângulos. Eu sei que esse pedacinho aqui de baixo forma a minha
base, então ele vale 2. E está dizendo que a minha altura é raiz de 3. Como ele é um prisma hexagonal regular, a altura dele vai ser igual à aresta lateral. Então, eu sei que isso aqui vale raiz de 3. Então, vou ter que fazer 2 vezes raiz de 3 vezes 6 faces laterais. Então, 2 vezes 6, 12, raiz de 3 metros quadrados é a minha área lateral. A área total, então, é a soma dessa área lateral com 2 vezes a área da base. Então, 2 vezes a área da base, 2 vezes 6 raiz de 3, vai dar 12 raiz de 3. Mais a área lateral, que é 12 raiz de 3, 12 mais 12, 24 raiz de 3. Lembrando que na soma e na subtração de raízes, a gente só soma ou subtrai os números que estão na frente da raiz e não os que estão dentro, tá? Volume de um prisma. O volume do prisma é dado calculando-se a área da base vezes a altura. De novo, gente, a área da base depende de como vai ser a base, não tem como dar uma fórmula pronta, tá? Então, vejamos, calcular o volume de um prisma triangular regular, no qual a aresta da base mede 4 e a altura mede 10 raiz de 3. Aí vocês vão dizer, prof, mas não está dizendo que é um triângulo equilátero. Está dizendo sim, mas em outras palavras, está dizendo que é um prisma triangular regular. Se ele é regular, significa que tem todos os lados da base iguais. Se é um triângulo com todos os lados iguais, eu chamo ele de triângulo equilátero. E a área do triângulo equilátero é dada pela aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Então, sabendo que a aresta da base mede 4, no lugar do A, eu vou colocar o 4, para descobrir a área da base, para poder calcular o volume. Então, 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 sobre 4. O 16 eu posso dividir com o 4 aqui de baixo. 16 por 4, 4, raiz de 3 centímetros quadrados é a área da minha base. Bom, o volume, então, preciso da área da base, que eu calculei aqui em cima, e preciso da altura que foi dada no meu problema, que era 10 raiz de 3. Na multiplicação, multiplico o número de fora com o número de fora, o número de dentro da raiz com o número de dentro da raiz. Então, 4 raiz de 3, que é a área da base, vezes 10 raiz de 3, que era a altura desse meu prisma. 4 vezes 10, 40. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então, 40 vezes 3, 120 centímetros cúbicos. Lembrando que o volume é sempre dado em cúbicos, tá? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos e assim por diante, certo? Então, depois de ouvirem a explicação, copiem no caderno de vocês ou colhem a explicação no caderno e após realizem as atividades solicitadas. Boa semana para vocês!